Fala pessoal, boa tarde. Sou o Walter da WLC Publicidade e a ideia de a gente bater esse papo é falar um pouquinho sobre otimização de site, né? Como que a gente pode aparecer nas campanhas do Google, que a gente possa aparecer entre os primeiros colocados e divulgar nosso negócio, nosso produto, né? E para isso é assim, a gente tem algumas estratégias que nós chamamos de SEO, que é Search Engine Optimization, que nada mais é do que gerar uma inteligência para um site que nós temos, né? Então, em primeiro lugar, o mais importante hoje, quer dizer, uma das coisas mais importantes é ter um site. Caso quem esteja me assistindo não tenha um site, tente ter um site, faça um site, procure alguém que faça um site, porque essa é a porta de entrada para o negócio hoje na internet e gera uma credibilidade muito grande, tá? Eu tenho minha colinha aqui das coisas que eu anotei, na realidade das perguntas que, as coisas que vieram me perguntando nesses meses atrás, onde cresceu bastante a questão de produção de site, movimentação na internet, e é uma tendência, tá? A ideia é que os negócios, ou seja, todo o dinheiro, ou boa parte do dinheiro hoje, ele seja alocado na web, ou seja, quem não tem um negócio hoje na internet está fadado aí a ter alguns problemas na frente. Então, procure realmente ter alguma coisa pela internet, ou se você tem um meio físico, leve-o para a internet, né? Faça alguma coisa com que você consiga hoje explorar essa ferramenta, esse meio que cresce exponencialmente dia após dia, né? Então, vou tentar dar aqui uma explanada em 10 dicas, tá? Para que vocês tenham aí de forma gratuita e que vocês conseguem implementar, beleza? Então vamos lá, procura a intenção de pesquisa do teu cliente. Então saiba como o teu cliente vai te procurar na internet. Pense com a cabeça do cliente. Então, se eu tenho meu negócio, se eu vendo informática, se eu vendo computador, ou se eu vendo roupa, alguma coisa, ou se eu vendo produto, serviço, não importa. Eu tenho que tentar pensar com a cabeça do meu cliente, como ele vai me pesquisar. Então, isso é importante você saber, fazer esse brainstorm, pegar algum lugar e colocar tudo que você achar importante. E depois disso você faz um filtro. E esse conteúdo a gente vai utilizando no site como algumas palavras-chave, algumas meta tags e assim por diante, que nós vamos falar nas próximas dicas, tá? As palavras-chave, evite usar muitas palavras-chave comuns. Então, por exemplo, imagina só que eu tenho uma empresa de notebook, tá? Então, acho que a palavra mais usada em notebook, na compra de notebook, é quero comprar um notebook. Quanto custa um notebook? Vantagens de ter um notebook. Então, são coisas muito usadas e se eu for utilizar essas palavras, o que vai acontecer? Eu vou aparecer numa ordem muito fora do que as pessoas já vêm utilizando. Então, a ideia é o que é ser criativo, pensar fora da caixa, ou seja, usar termos que realmente têm a palavra notebook, mas que não sejam pesquisados de uma forma muito usada essas palavras, porque imagina só, eu vou entrar numa fila onde muitas pessoas já estão usando. Então a ideia é que ser criativo hoje faz a diferença e você entendendo essa questão de que criatividade vai te levar mais lá na frente, realmente vai te colocar no pódio. É importante pensar nisso, tá? Conteúdo. Conteúdo do site, do teu produto, do teu negócio. É legal falar do produto, é muito bom falar do produto. É legal falar da empresa no site, é muito bom falar da empresa. Mas é importante também gerar um conteúdo dentro do site que traga alguma coisa nova para o teu cliente, né? Que realmente, ou uma curiosidade, ou uma parte histórica, ou alguma coisa que está focada no teu negócio, sim, mas que traga cultura para o teu cliente, que traga alguma coisa que ele perceba que é ok, ele está procurando para venda, ele quer comprar alguma coisa assim, mas que lá dentro a empresa ela está preocupada em realmente suprir o cliente dela de cultura, de conhecimento ou de novidades sobre aquilo que está acontecendo. Então é importante que nesse conteúdo tenha tudo isso, mais as palavras-chave. Então, dentro do conteúdo, coisas novas,
sempre utilizando as palavras-chave. A gente pensa também sempre em URL, que é o nome do site, porque sempre depois do nome do site tem uma barra, e essa barra ela tem que ser alguma coisa amigável. Eu vejo muito site hoje que não foi otimizado e aparece um código que não tem nada a ver com alfanuméricos, e isso é normal. É assim, quando a pessoa ela não faz essa atualização ou não altera isso, vai acontecer. E isso diminui assim grandemente a tua relevância do teu site. Então, pensa nisso. Uma URL amigável. Então, falando em roupas, né? Roupas infantis, sei lá, www.roupasinfantis.com.br barra, não deixa um monte de letra que normalmente o site ele automatizado ele fica assim. Coloca é, roupas para verão, roupas para inverno, roupas para crianças recém-nascidas, coisas amigáveis. A hora que o teu nicho estiver procurando, isso vai aparecer no Google e vai falar: puxa, é isso que eu quero, roupa para verão para criança. Poxa, é isso que eu quero, roupa para recém-nascido para criança. Então, automaticamente vai agilizar o clique e o teu cliente ele vai entrar. Quando ele entra no teu site, tendo um conteúdo relevante, com algumas coisas importantes falando sobre o produto, sobre a empresa e trazendo informações relevantes para o teu cliente, não tem o porquê ele não ficar dentro do teu site e não comprar aquilo que ele precisa, né? Então, essa é a inteligência que a gente está falando. A gente está falando também de textos amigáveis que nós falamos. Então, esses textos amigáveis, que é o que nós conversamos, ele tem que ter as palavras-chave. Então, realmente é relevante falar sobre tudo isso. E 3 a 5% desse texto é você colocar algumas palavras-chave nele, ou seja, é, roupas infantis. Hoje a nossa loja de roupas infantis, e aí continua falando do texto, e depois no outro texto, nossas roupas infantis. Então, não é uma coisa muito repetitiva, mas por blocos realmente precisa ter a palavra-chave aparecendo, porque é isso que vai fazer a gente aparecer nos modelos de busca, tá? E a sexta dica é justamente isso, é a densidade, ou seja, a gente tem que aparecer, essa palavra-chave ela tem que aparecer entre 3 a 5%. Até um pouquinho mais, tá? Eu considero que uns 7 até 10%, dependendo do conteúdo, não é uma quantidade muito exagerada. Só não pode ser repetitiva, né? Então, se eu conseguir 10 palavras-chave, eu vou bolar um texto, que nesse texto ele vai ter uma relevância, e realmente vão ter essas 10 palavras-chave, porque a hora que o cliente digitar, o Google vai achar e vai mostrar esse conteúdo para o nosso cliente, né? Uma coisa que é extremamente importante quando a gente monta o site é a quantidade de palavras, né? Como eu mexo muito com o site, vejo muito com isso diariamente, e muitas vezes no dia, o que acontece? A gente vê site que tem blocos de 3.000, 4.000, 5.000 palavras, e isso parece cansativo. Então, o que que a gente orienta? Falando um pouquinho mais técnico, a gente tem alguns códigos, que é o H1, H2, H3, que são os headings, né? H1 é o título, H2, H3, H4, assim por diante, são os subtítulos. Então, no título, que realmente tem a palavra-chave, e aí fazer blocos de textos de até 300, 400 palavras. Chegou nisso daí, para um pouquinho, faz o H2, que é o subtítulo, e aí automaticamente continua. Esses subtítulos podem ser extremamente interessantes, porque pode dar sequência até no texto. Então eu estou falando sobre alguma coisa, aí você puxa ali, coloca um subtítulo que gere mais atenção e continua falando do mesmo assunto. Isso daí vai ser legal para o teu cliente, não vai ser cansativo. Se ele precisar parar para alguma coisa, ele vai voltar naquele subtítulo e realmente o Google ele vai achar que vai ficar mais relevante e vai mostrar isso, tá bom? Imagens, otimização de imagens. Hoje a gente entra em site, a gente vê imagens muito pesadas, onde torna lento o site, lento a usabilidade, lento tudo. Então a imagem hoje tem que ser otimizada. E como que eu faço isso? Hoje tem vários sites que você consegue fazer isso gratuitamente. Então, se a tua imagem está em JPEG, está em PNG, que são as extensões, né? Você precisa faz o upload disso, ele diminui sem perder a qualidade, depois você faz o download novamente e aí você faz a transferência para o teu site, né? Isso funciona,
vai trazer uma qualidade muito boa para o teu site e vai fazer com que você apareça e que o Google veja que teu site ele é rápido, teu site tem uma usabilidade total e vai ficar bacana. E uma outra dica, nem que eu coloquei aqui, mas que eu vou colocar nessa, é que o teu site ele seja otimizado para mobile, né? Então tem que ser isso. E o próprio Google ele oferece isso. Se você digitar lá, conversão ou verificação do meu site se está otimizado para mobile, o Google ele vai conseguir ver isso para você. Então é importante que o site esteja otimizado tanto para computador, quanto para mobile, quanto para tablet, que é uma coisa que veio agora, não estava na dica, mas é importante a gente falar sobre isso, né? O legal também é criar alguns links internos e externos. O que que é isso, Walter? É assim, colocar o teu site com parceiros que na realidade não são concorrentes e que também tem sites e que você pode trocar coisas, onde você pode falar, poxa vida, vamos nos ajudar. Você tem um site, eu coloco meu link no teu site e eu coloco o teu link no meu. O cliente entrando aqui, ele vai achar coisas que é do meu negócio, mas tem o que você vende não concorre, mas é pertinente. Ele vai ficar mais no teu site, gera mais demanda, gera mais fluxo. O Google olha isso com bons olhos, você começa a ficar entre as primeiras posições, gera mais receita, porque você vai vender mais, e gera mais parceria, né? Então gera fluxo de clientes de um lado para o outro e do seu para o outro. Ou seja, isso daí ajuda bastante, tá? E a última dica, que é a 10ª dica, que não é a menos importante, mas que é uma dica extremamente legal, é que hoje a gente vê que todo mundo quer ter um site bonito, né? Quer ter um site atraente, quer ter um site assim que na hora que a pessoa entra tem aquele impacto. E é interessante, eu acho que faz sentido, só que nunca perca do foco, que o teu site ele precisa ser ágil, atraente, mais ágil e também precisa ser usual. Então, às vezes uma landing page, que é uma página inteira para o teu negócio, é muito melhor do que um site com muitas páginas, com muitos links para clicar. Né? Então, isso na hora de você pensar em fazer um site é importante, tá? É importante você ter isso em mente, porque é preciso ser bonito, sim, é preciso ter ergonomia cognitiva, que realmente são a questão das cores com o teu negócio, isso é importante. Só que é importante ser rápido. O teu cliente ele não quer perder tempo, ele não quer esperar carregar coisas. Então, quanto mais simples, mais objetivo, mais clientes você vai ter, mais negócio você vai fechar e vai atender seus clientes mais rapidamente, tá? Então são essas dicas que eu queria dar. Se você gostou do conteúdo, por favor clique, curta, né, o meu vídeo. Quiser compartilhar também fique à vontade. Que quiser clicar no sininho quando tiver mais outros vídeos, fica à disposição. A ideia é realmente trazer conteúdo relevante para que possa ajudar as pessoas aí a navegar nesse mar aberto que é a internet, conseguir trazer sempre negócios e conseguir prosperar. Então essa é a ideia, esse é o grande intuito aí do vídeo, tá bom? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.